Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, mais uma vez, para gravar agora o 4º episódio da segunda temporada do LamiCast. Aí vocês já sabem, né? O propósito da segunda temporada do LamiCast é sempre ter uma conversa multidisciplinar, com profissionais reconhecidos aqui da nossa região do Cariri, para entregar o melhor conteúdo possível sobre aquele assunto que a gente escolheu. E hoje, a gente vai falar sobre saúde do coração e medicina laboratorial. E olha quem trouxe aqui hoje. Eu trouxe a doutora Virna Lócio, nutricionista da Unicardio. Tudo bom, Virna? Oi, tudo bom, Leonardo? Queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast com pessoas maravilhosas que são, não só, eu admiro não só como profissionais, mas como amigo também na vida pessoal. E você também, né? Muito obrigada. Show de bola. Médico cardiologista, doutora Ananisa Arraes, da Pulsar. Como é que o senhor está? Tudo bom? Senhor. Tudo bom, Léo? Eu já exagerei. Léo, né? Senhor, exatamente, né? Agradecer ao Lamic, que é parceiro da gente, né, da nossa extrema confiança, pelo convite. Vamos aqui desenrolar uma conversa, né? Certeza, vai ser boa. E doutor Thales Barbosa, esse aqui já conheço demais, já participou com a gente, né, Thales? Médico também, cardiologista da Unicardio Cariri. E aí, como é que tá? Tudo bom? Maravilha, perfeito. Primeira vez foi maravilhoso. Eu lembro que o número de visualizações foi fantástico e teu alcance é muito bom e a gente só tem a agradecer. Pois é, hoje, além da minha pessoa e a sua, a gente vai estar com essas duas pessoas maravilhosas aqui. Agora enricou, viu? Exato. A conversa vai ficar mais rica. Subiu o nível. Né? Bom, pessoal, aí vocês sabem, né? Eu não posso deixar de dar aquele recadinho. Se você ainda não é inscrito no YouTube, vai lá no Laboratório Lamic Oficial, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que a gente gera conteúdo aqui, vai chegar uma informação para vocês, para que vocês possam consumir. E outra coisa que eu vou pedir também, se você gostar do conteúdo, pega e envia o link desse conteúdo para amigos, colegas, entendeu? Profissionais da área de saúde, estudantes, ou seja, para todo mundo. Porque o que a gente tenta fazer aqui no LamiCast é sempre gerar conteúdo de informação com qualidade sobre saúde. E eu tenho certeza que vocês podem ajudar a gente encaminhando esse link para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu queria apenas entregar uma lembrancinha para vocês. Primeiro, eu vou entregar uma lembrancinha da farmácia Roval. A Roval sempre esteve com a gente desde o início da criação do LamiCast. E toda vez que eu, sabe, Thales, eu ligo para o pessoal lá e digo assim, a gente vai ter gravação. Quando eu menos imagino, chega a lembrancinha lá na unidade do Lamic, lá no centro. Então, eles sempre participam disso conosco, tá bom? Daí, Mari. Ó, doutora. Muito obrigada. Obrigado. E Thales. Depois vocês podem colocar no cantinho aí, tá certo? Que a Mari pega e guarda para vocês. E eu também vou entregar uma lembrancinha do Laboratório Lamic, né? Uma forma simplesinha aí da gente dizer muito obrigado por vocês terem aceitado mais uma vez de participarem conosco do episódio do LamiCast, tá bom? Tá aqui Virna. Obrigada. Tá aqui Ananias. Obrigado, Léo. E tá aqui Thales. Obrigado, Tio. Acho que no meio da conversa a gente vai falar sobre prática do exercício físico, hidratação, né? Então é um copinho aí pra gente estar se hidratando sempre. Acho que é fundamental hoje em dia, né? Falar sobre isso aí também, né? Né, Virna? É, sim. Tá na sua rotina, né? Tá na essas rotina, recomendações, sim. né? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Eu estava pensando aqui na forma que a gente vai conduzir o episódio e eu queria iniciar a nossa fala sobre saúde do coração pensando mais no aspecto de prevenção. E quando eu penso no aspecto de prevenção, eu fiquei tentando entender assim, qual seria a idade ideal para a pessoa procurar, certo, o acompanhamento de um médico cardiologista. Aí eu lembrei de mim. Eu comecei a puxar o histórico assim, e eu acho que eu comecei com algo em torno de 35 anos, sabe, Thales? A frequentar lá o seu consultório. E aí, é com 35 anos mesmo a idade recomendada para iniciar uma consulta com um cardiologista? E se existir algum histórico familiar de comorbidades, ou essa pessoa mesmo tiver alguma comorbidade, depois a gente vai escutar você falar também sobre isso, Virna. Tipo uma obesidade, né? Um paciente que já tem um conhecimento ali que tem dislipidemia, um colesterol alto, por exemplo, ou é diabético, e por aí vai, né? Hipertensão, ou é hipertenso. Se esse acompanhamento ele já deve iniciar mais cedo.
Eu vou deixar vocês dois dividirem a fala, fiquem à vontade, tá bom? Porque é uma pergunta mais generalista. Mas eu acho que a gente pode começar com essa pergunta, né? Sim. Perfeito. Bom, eu acho que 35 anos é uma idade padrão, mas a gente tem que analisar o que tem no histórico do paciente. É aquele paciente que tem um histórico de doença coronariana muito prematura. Meu pai infartou com 30 anos. Lógico que tem que baixar a idade, né? Esse paciente tem que ter um acompanhamento mais precoce, né? É um paciente que tem, puxa ali para uma síndrome metabólica, obeso, né? Já é um diabético diagnosticado mais precocemente. Esse paciente tem que passar no cardiologista, né? Então, tudo tem que ser pesado para se definir quando começa a fazer check-up. Às vezes é uma criança, né? Uma criança obesa, que já tem alguns, às vezes hipertenso já. Então, passa mais cedo no cardiologista. Interessante essa tua fala. Quero te escutar, viu, Thales? Mas quando você falou crianças, entendeu, Ananias? Porque é fato, né? Assim, hoje a gente tem uma alimentação mais industrializada, né? Sim. Eu digo que o diabético a gente começa a adquirir na infância, né? Sim. Então, é os cuidados que a gente começa a ter na infância com a alimentação ultraprocessada e acaba cedendo a rotina alimentar com biscoitos, docinhos e acha que não é nada demais. E a gente vê, na verdade, os estudos têm mostrado que que essas doenças metabólicas, principalmente diabetes, hipertensão, a gente começa a produzi-las, vamos dizer assim, a adquiri-las na infância, no padrão alimentar errado, que a gente acaba perpetuando até chegar ao ponto de uma doença que limite mais. Sim. E aí tem a quebra que aí deixa de ser prevenção. E aí do tratamento. Aí não tem opção, não tem mais para onde ir, né? Perfeito. Então eu faria a seguinte pergunta. É fato hoje, esse entendimento que para mim já é uma surpresa, né? Tem mais criança hoje no consultório do cardiologista? A quantidade de crianças tem crescido bastante, adolescente em especial, né? Tem crescido bastante por causa disso que Virna falou. A falta de atividade física e a gente ceder ao alimento industrializado, que é muito fácil hoje, isso tem levado a uma obesidade cada vez em grau mais elevado. E aí a busca dos pais, visualizando isso, sentindo isso nos filhos, a busca pelo cardiologista. Mas, além desse ponto que é importantíssimo, que a Ananias colocou, da prevenção acima de 35 anos, de puxar um pouco para baixo quando tiver efeitos histórico familiar positivo de doença coronariana na família, ou então algum fator de risco, tipo hipertensão, tipo dislipidemia, diabetes, obesidade, a gente tem que pensar também que mesmo aquela pessoa abaixo de 35 anos, a gente hoje usa o ponto de corte de 35 anos, porque divide o tipo de doença. Acima de 35 anos, a gente vai pensar mais em doença coronariana. Abaixo de 35 anos, a gente não pensa tanto em doença coronariana. Então, é bom que uma vez na vida, antes dos 35, você faça uma avaliação que seja pelo menos única, para você ter uma ideia da coisa como um todo. E após os 35 anos, a gente vai focar mais em doenças coronarianas. E aí eu pergunto a vocês, nesse processo inicial, seja o 35 mais ou 35 menos, nessa consulta, o que prevalece mais é a questão da anamnese, do exame físico, ou já é necessário começar a ter um acompanhamento laboratorial desse adulto jovem? Não é preciso, sim, e quem vai guiar a gente é a anamnese, né? Então, quando você pensa uma pessoa com menos de 35, você vai focar em um determinado pool de doenças. Acima de 35, outro. Então, esse é o divisor de águas. E dependendo do que você está pensando para aquele paciente, que deriva da anamnese, do exame físico, aí você vai direcionar os exames complementares, laboratoriais e exames de imagem. E aí, só quando ele tem algum fator de risco, porque quando eu falo exame físico, eu pergunto também a questão dos exames que é feito ali na rotina de vocês, entendeu? E esses exames também se aplicam da mesma forma que a rotina laboratorial, ou eles já têm um momento certo da vida para se iniciar? Assim, tudo depende da anamnese do exame clínico, né? Mas, por exemplo, um eletro, acho que faz parte do consultório de todo mundo, é meio que casado com consulta e importante para uma avaliação inicial. E aí vai para o exame físico vai nos guiar. Então, vamos pedir um eco, tem alguma
queixa, alguma clínica de doença coronariana, vamos estratificar, né? E a parte laboratorial também é essencial, faz parte da nossa rotina pedir alguns exames laboratoriais para rastreio de diabetes, dislipidemia, né? Isso faz parte da prática de todos, eu acho. Perfeito. Aí eu começo a pensar de novo na nutrição, sabe, Virna? Porque se a gente tem esse exame físico, né, essa anamnese ali, esse exame físico bem feito, associado a alterações laboratoriais, eu acho que inevitavelmente cai num ponto que é a nossa conversa do episódio, entendeu? Que é a atuação multidisciplinar. E eu vejo isso, por exemplo, dentro da própria estrutura de vocês, né? Esse trabalho multidisciplinar. Como é que isso acontece? Naturalmente, há um encaminhamento do paciente. Por exemplo, o paciente ele já apresenta ali uma glicose acima de 100, certo? Uma hemoglobina glicada que ainda não está alterada, mas uma glicose pontual, entendeu? Um colesterol que, sei lá, está ali próximo dos 200, tá entendendo? Um HDL baixo, né? Esse paciente, naturalmente, ele já é encaminhado para que passe a ter um acompanhamento com o nutricionista, porque, óbvio, eu sei que tem a questão da recomendação, a gente vai falar disso lá na frente, da prática do exercício físico, mas é inegável a gente olhar para o profissional nutricionista como um profissional altamente participante desse processo, né? Porque a gente sabe que uma boa reeducação alimentar altera muito a qualidade de vida das pessoas, né? Muda. Muda tudo, né? Na verdade, é assim, é bem interessante a rotina do consultório do nutricionista, né? Dificilmente, principalmente a nutrição clínica, ela tem uma demanda espontânea. Eu não tenho nada, não estou sentindo nada, eu vou lá para que ela me oriente o que eu posso, assim, como escolher melhor, como me alimentar. É muito difícil. Tem, mas é muito difícil. Qual é o padrão, principalmente da nutrição clínica? É encaminhamento. Então, foi ao médico, o médico identificou uma hipertensão, uma dislipidemia ou a glicemia alterada, né? Então, encaminha para a gente, para a nutrição. E aí, eu sempre que chegam lá, diz assim, qual é a dieta que eu vou seguir? Então, essa é uma pergunta bem recorrente. E eu, que também é recorrente da nutricionista, a fazer essa orientação, né? Não é uma dieta, não existe uma dieta... a mais estudada, e eu acho que é a mais indicada, os meninos podem até me ajudar, eu acho que é a da Mediterrânea, sim, né? Sim. Mas não existe uma dieta para o coração. Existe um padrão alimentar. E eu amplio mais. Existe um hábito de vida, né? Nem alimentar, que protege esse coração. E é isso que eu tento e eu repito no meu consultório. Não vai ter um alimento só que vá ser maléfico, também não vai ter um salvador, não vai ter um benéfico. A gente vê muito assim, já diabolizaram o ovo, e depois, assim, por muito tempo o ovo, uma pessoa com dislipidemia comer ovo era um atestado de óbito, né? Era um problema, era um problema seríssimo há 20 anos atrás, Thales, seria isso. É menos, né? Então, assim, havia, na verdade, um estigma muito grande em cima do ovo, e eu tento quebrar isso também no consultório, que às vezes ainda esse pessoal mais antigo chega com essa, e eu vou poder comer ovo, 2 ovos no café da manhã? Eu digo, coma sem preocupação. Não, mas eu não posso comer a gema. Eu digo, coma o ovo todinho. Deus fez a gema coladinha no ovo, ele sabia o que estava fazendo, confia. Então, assim, e a gente tem essa dificuldade no consultório justamente naquele paciente que não precisa de um tratamento, de ser tratamento, de ser na prevenção, a gente não tem. Aí lá é aquela rotina que a gente tem de orientar a mudança do hábito. Porque chega cheio de estigma, muitas vezes mal orientado pela internet, e a gente vai quebrando, mas dá certo. E a outra coisa que é bem interessante, que você falou aí da idade, e eu fui para a nutrição por causa disso, da prevenção. Então, minha primeira profissão, né, minha profissão de base é a enfermagem, eu sou enfermeira. E aí, quando eu engravidei, eu entrei num surto, vamos dizer assim, na maternidade, que eu acho que nenhuma mulher passa inglês na maternidade, e é exatamente isso. Eu tinha na família do meu marido, tinha tinha pessoas com obesidade, tinha muitos casos de pessoas com obesidade, e na minha família tinha a doença cardiovascular, que é muito forte. E aí eu fiquei, o que é que eu vou fazer com esse ser que está aqui dentro de mim? Eu tenho que dar o máximo que eu posso
para ela. E aí eu fui ler sobre os 2.000 dias. Natália, sabe, trabalha com isso lindamente. Aí lá estava, né, que a gente tem que ter cuidado com a alimentação na gestação. Na verdade, no preparo da gestação. Que eles falam hoje de tentante. Quando tentante, você já tem que estar se preparando. Gente, então, Maria Clara, que vai fazer 7 anos agora, ela está sendo preparada da barriga. Então, tem noção que tem pessoas que vão atrás de ter esse cuidado com 40 anos, porque acham que 40 anos, a partir de agora eu tenho que me cuidar. Não, a gente tem que se cuidar, a mãe tem que cuidar do bebezinho, pensando, eu cuido de Maria Clara, não pensando nela com 10, com 20, eu penso nela com 60, com 70. Então, assim, esse cuidado, eu acredito que ele não tenha eu sei que nos protocolos que a gente tem das sociedades, a gente tem a partir de, que são orientações. Mas quando? O quanto antes. Então, assim, se você tem possibilidade de fazer sua rotina cardiovascular, cardíaca, né, cardiológica, na verdade, se você tem acesso a um nutricionista, que hoje a gente tem nutricionista nos PSFs, que lá eles não estão... não vai ter um nutricionista esportivo, né, que geralmente a busca é muito parecida. Não vai ter um nutricionista esportivo, mas vai ter um nutricionista clínico que vai lhe dar boas orientações. Eu estava até deixando lá mais para frente no episódio, mas eu vou trazer esse assunto à tona, né? Eu dando uma olhada nesses materiais sobre cardiologia, e eu vi lá uma recomendação, né? Eu acho que é uma nova diretriz, né, de 2025 da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre risco cardiometabólico, né, das mulheres, né? E você tocou num ponto que é muito forte, né? A questão nesse acompanhamento, desde um adolescente a uma mulher, por exemplo, pós-menopausa, mas fala-se muito nesse momento ali da gestação, né? O risco de pré-eclâmpsia, o risco de hipertensão mesmo, né? De diabetes gestacional. E são coisas que estão diretamente relacionadas com a prática clínica de vocês, né? E aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, porque é tão interessante, né? A gente ainda escuta uma discussão, por exemplo, sobre a gestante, ela pode praticar exercício físico no primeiro trimestre ou não? Tá entendendo? Pode, né? Até onde seguindo as orientações da minha esposa aqui. Pode, tá entendendo? Se não tiver nada, deve, né? Mas isso é discutível, porque exatamente, se não faz o exercício físico, se não tem uma rotina nutricional adequada, o risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia aumenta, né? Sim. Certo? E aí, é por aí mesmo? É isso que eu estou falando? O que vocês querem acrescentar sobre isso? É exatamente isso. Foi muito feliz a diretriz esse ano, porque a gente tinha essa ideia, tá? Mas ela não formalizava para a gente como a coisa deve ser. Então, na história da mulher, a gente tem que ver menopausa precoce, menarca precoce, presença de diabetes gestacional, hipertensão, eclâmpsia gestacional. Tudo isso é um marcador de doença coronariana. Então, tudo isso tem e de dislipidemia e de doenças metabólicas. Então, quando você vai pegar a história da mulher, uma mulher já menopausada, tudo isso conta para você estimar o risco cardiovascular dela, que antes não foi posto dessa forma para a gente. Havia uma citação, e isso é realmente importante, mas isso não estava bem cronometrado e especificado dessa forma. E isso clareou muito a gente para direcionar a anamnese da gente. Perfeito, perfeito. Bom, aí eu diria o seguinte, não tem como a gente está falando de diretrizes, eu acho que é fundamental a gente falar sobre a atualização também que houve, né, nas diretrizes para doença coronariana e arteriosclerótica, né? Até 2017, de 2017 até praticamente, eu acho que tem uns 2 meses, né, que houve essa atualização. A gente tinha uma recomendação ali quanto ao controle do LDL, né? E a gente tinha até a citação do colesterol não HDL na diretriz, mas não tinha uma meta para estratificação de risco quanto ao não HDL. E a gente viu que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tornou isso ainda mais, vamos dizer o seguinte, difícil de ser conquistado pela pessoa. Mas, obviamente, isso só traz benefício para a saúde do coração, não é isso? O que mudou para o pessoal compreender bem, entendeu? Essa questão da estratificação de risco ali, da atualização de 2017 para essa atualização de 2025. Léo, a gente está num momento que, assim, há muito tempo já se sabe que o colesterol, né, que é envolvido diretamente na aterogênese,
o LDL, ele deve ser bem controlado, né? Os limites para determinar o risco cardiovascular são cada vez menores do LDL, né? E aí a sociedade contempla isso com metas mais rigorosas de LDL e com a valorização do não HDL, das outras partículas aterogênicas também. Então, assim, e do aumento de mais uma categoria de risco, né? Do risco extremo, né? Então, assim, valorizando aqueles pacientes com eventos recorrentes, onde você tem que baixar ainda mais a meta do LDL e do não HDL. Então, e com outras observações que eu acho que você vai incluir no nosso bate-papo. O que eu pude ver também, né, que além esse rigor maior, né, com os valores ali do LDL, foi a inclusão de parâmetros como a lipoproteínazinho, né, como a gente chama, né, e a apolipoproteína, né. E eu acho que era importante vocês falarem para a sociedade também, porque eu já vi isso, sabe, assim, de questionamento. Vocês prescrevem, mas é muito comum o paciente, às vezes, pedir lá no LAMIC, entendeu, a orientação dos profissionais que realizam os exames, sejam os farmacêuticos ou biomédicos da nossa equipe. E eu já vi esse tipo de questionamento assim, e como é que eu faço para melhorar a minha lipoproteína A? Certo? E a gente sabe que ali tem mais um componente genético, né? Diferente do LDL, do HDL, certo? E eu acho que é importante vocês colocarem isso para a sociedade, porque talvez ainda exista uma necessidade de compreensão melhor, entendeu? Sobre a utilização desse exame, porque ele também não é um exame para ser utilizado de maneira rotineira, correto? Sim. A gente tem... Vamos fazer só um pouco de um resumo do histórico do colesterol. Dizem que a medicina é muito de modismo, mas não é. É muito estudo que faz mudar a coisa. Então, há pouco tempo atrás, uns 20 anos, 15 anos atrás, a gente dizia que o colesterol HDL era o colesterol bom e que era um colesterol protetor. Quem tinha ele alto estava protegido. E hoje a gente vê que não é assim. Não é assim, o alvo era botar um HDL, quando eu fiz faculdade, o alvo era colocar um HDL acima de 60. E não é isso. O problema é que nem é o LDL que faz mal. São as partículas que estão na superfície dele, que são a ApoB, que é a lipoproteinazinha, que elas têm um potencial inflamatório e aterogênico gigantesco. Muita gente acha que o colesterol, por si só, aquela gotinha de gordura, vai lá e faz uma obstrução mecânica ali. E não é bem assim a coisa, é parecido com isso. Ele tem um potencial aterogênico, ele tem um potencial inflamatório gigantesco. Naquela placa que tem numa coronária, ele vai lá, inflama, instabiliza aquela placa, ela rompe, ela ulcera, e aí ela faz um trombo que vai ocluir a artéria. Então, tecnicamente, é assim que a coisa funciona. E hoje a gente tem visto que a dosagem da ApoB e a dosagem da lipoproteinazinho se faz extremamente importante por essa questão inflamatória e que provoca um estresse oxidativo em cima da placa. E é como você disse, não existe hoje, até hoje, na literatura, não tem nenhuma evidência de nenhuma medicação, de nenhuma mudança do estilo de vida que provoca uma redução da lipoproteinazinho. Então, ela é extremamente genética. Mas já existem dezenas de estudos em andamento na tentativa, na ânsia de trazer algo que possa realmente reduzir a lipoproteína A para a gente poder traduzir uma segurança para os pacientes. Porque eles perguntam, e aí, a minha lipoproteína deu alta? Deu, e o que é que eu vou fazer? Se não tem nada para fazer. Então, o que é que nos resta fazer? O que nos resta fazer é otimizar tudo que você puder, que for de fator de risco modificável, para que você possa reduzir o risco cardiovascular. E esse, em especial, você não consegue fazer. Então, vamos ter que esperar as cenas do próximo capítulo para a gente poder promover mais essa redução de risco cardiovascular com a lipoproteinazinho. Dentro da tua fala, eu faria o seguinte questionamento a vocês. Eu ainda vou discutir sobre isso. Inflamação. Léo, só um adendo. O que a nossa diretriz atual recomenda é que pelo menos uma vez na vida seja dosada a LPAzinha. Então, é uma das recomendações. E por quê? Porque tem indivíduos que têm um LDL normal e tem uma LPAzinha estourada. Então, esses indivíduos provavelmente são aqueles que desenvolverão doença coronariana mais precoce. Né? Ele tem um risco aumentado. Sim, mesmo tendo um controle de LDL ali. Sim, aí com a LPAzinha elevada, você vai estratificar o risco daquele paciente como maior. E aí você vai ser mais intensivo, como falou
Thales, em controlar fator de risco. Associado a esse processo inflamatório, naturalmente a gente traz para essa prescrição o PCR ultrassensível? Com certeza. Porque me corrija se eu estiver errado, certo? Mas até o meu entendimento até hoje é que para vocês o principal marcador da atividade inflamatória que avalia risco cardiovascular é o PCR ultrassensível, correto? A última diretriz ela recomenda que a gente dose a proteína C ultrassensível, dose a ferritina, dose também a lipo-A e o LDL. São esses os principais. Nada impede que você use a homocisteína, mas ela tem caído cada vez mais de valor. Ela já teve mais valor sobre isso. Mas hoje a sociedade ela preconiza mais esses marcadores inflamatórios. Perfeito. A cardiologia está muito focada em inflamação hoje. Inflamação para avaliar risco residual. E aí a PCR ultrassensível entra nesse cenário. Para você ver aquele paciente que está inflamado e aí mais uma vez você ser mais rigoroso em relação a fatores de risco. Outro exame que está bem também em andamento e tem sido muito utilizado é a dosagem de interleucina 6. Eu estava com ela aqui na cabeça e querendo perguntar então, os dois exames que estão assim, bem ligados à inflamação hoje em dia é a PCR ultrassensível e a interleucina 6. Interleucina 6 muito mais a nível acadêmico, mas eu acho que logo deve chegar para a gente. Eu acho que a gente, primeiro assim, né? Primeiro eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque hoje o laboratório Lamic dispõe de um exame como PCR ultrassensível há muito tempo já, mas a própria interleucina 6 hoje a gente consegue fazer ali para atender vocês em rotina diária, entendeu? Então assim, eu fico muito feliz, porque a gente sempre tenta estar ali, né? É um dos valores do Lamic, está na vanguarda da tecnologia e da inovação, né? Então, às vezes, quando eu falo com vocês, tá entendendo? Poxa, eu sei que nem tudo a gente consegue entregar da forma que desejava, né? Mas quando eu escuto um comentário como esse, sei que a gente está ali pronto para atender quando isso acontecer, porque a medicina laboratorial está muito presente na rotina de todos vocês. E o período de pandemia mostrou muito isso, né? O quanto a medicina, quando ela quer, ela evolui rapidamente. Né? E eu acho que isso vai acontecendo mesmo, entendeu? A gente vai vendo cada vez mais esses exames dentro da rotina. O que eu sempre coloco, mesmo sendo empresário da área de laboratório de análises clínicas, como farmacêutico, eu ter muito bom senso, né? Que é assim, a prescrição de maneira racional, né? Pedir exame só por pedir, por mais que o meu serviço viva disso, eu como sempre empresário, né? Que não faz sentido, né? Porque acaba gerando muitas vezes desinformação também sobre o exame, né? Mas eu fico feliz quando eu escuto isso aí, porque eu acho que já está mesmo. Só que eu ainda faria uma seguinte pergunta, porque eu não vi isso e queria saber. Essas diretrizes, à medida que elas vão, né, passando por revisões e atualizações, sobre o PCR ultrassensível especificamente, a gente tem alguma redução de valor ou é sempre meio que padrão ao longo dos anos? Léo, às vezes reduz, mas quando você intensifica tratamentos, você consegue reduzir um pouco o PCR. Mas assim, na minha prática eu não vejo o indivíduo que tem uma PCR muito alta, né, ele continua com uma PCR um pouco alta ao longo do tempo, né? Talvez isso é muito recente, né, da gente rastrear a inflamação, pedir PCR ultrassensível. É por isso que eu ia perguntar. Talvez precise de um pouco mais de tempo para responder com mais... Que aí talvez nessa discussão lá na frente a gente possa ver algo associado entre PCR e interleucina 6 agregando valor, entendeu? Exatamente por isso, né? Porque, poxa, a gente consegue controlar, mas não tem ali... Mas o que está se querendo é realmente conseguir uma forma de você diminuir a inflamação. Perfeito. E assim, o que a gente sabe hoje é intensificando o tratamento, é baixando colesterol, é controlando diabetes, né? E lógico que com o tempo o que se objetiva é que diminua a inflamação e, consequentemente, haja melhora laboratorial. Isso aí, Thales. É exatamente isso. A verdade é que você consegue baixar a PCR, mas não de uma forma tão binária, tão fácil assim, né? Basta fazer esse pool de coisas e que você baixa. Como o Ananias disse, é difícil, mas é o alvo a ser seguido. E a gente falou muito de inflamação aqui, mas muita gente acha que inflamação é aquela coisa.
tomei leite, estou com o corpo inflamado. Um anti-inflamatório. Não é essa inflamação que a gente está falando. Anti-inflamatório fica ótimo, né? Um anti-inflamatório. Não é essa inflamação que a gente fala. São mediadores inflamatórios que transmitem um potencial oxidativo em cima da placa que vai deixar a doença, a placa mais vulnerável. Então, não confundir essas duas inflamações que a gente fala aqui. Legal. Isso aí eu costumo dizer o seguinte, isso aí é o tipo de conteúdo que a gente vai lá, sabe? Seleciona bem direitinho e coloca um short para você assistir, entendeu? Lá no YouTube. Quem quiser, pega esse conteúdo, manda para os amigos, porque essa informação é importante. Com certeza, 99% vai ler de outra forma. E tem outra coisa interessante também, é até curioso, eu já peguei algumas vezes, o paciente foi lá, olhou o LDL e deu 70. Aí olhou lá na referência do laboratório e disse, alto risco. Não, alto risco. Ele entendeu que ele era alto risco. Alto risco, é. E me procurou porque ele era alto risco de desenvolver doença coronariana. Eu disse, não, pelo contrário. Você está excelente com LDL de 70. Mas, às vezes, a interpretação do paciente naquela tabela gera um fator confundidor. Porque ali tem, assim, é aquela história, lê só os valores, né? Porque tem um texto ali inicial que explica, né? Mas ninguém lê, só lê tabela, não né? Lê, só lê a tabela, só né? pula e pula para a tabela. É verdade. Isso quando começou a recomendação de utilizar dentro do laudo, entendeu? Do lipidograma, isso era um problema mesmo. A gente tem que dar essas explicações. Imagino vocês. Bom, aí é o seguinte, eu acho que tem duas formas. Aí, óbvio, a gente falou aqui de lipoproteinazinho, por exemplo, certo? Que não adianta a gente pensar aqui o que é que eu tenho que fazer, né? Para reduzir, mas o LDL ainda é, né? A principal referência disso tudo, né? Como você disse, eu também me recordo lá na faculdade escutar muito falar do HDL. E a gente acaba escutando muito dentro da rotina nutricional, né? Exatamente o uso, por exemplo, de suplementos para melhorar, entendeu? O HDL. E a gente fala dessa forma também para reduzir o LDL. E eu sei que, naturalmente, dentro desse aspecto nutricional que você vai colocar, em algum momento a gente volta para o consultório. Porque tem aquele paciente que, olha, tudo que você está fazendo aqui está ótimo do ponto de vista de prática de exercício físico e rotina nutricional para ganhar a qualidade de vida. Mas a gente tem que entrar aqui com medicamento alopático para baixar ainda mais, certo? Esse LDL, correto? Então, Virna, fala para a gente aí, certo? Dentro da rotina nutricional, o que é tão utilizado para ajudar nesse controle aí, tá bom? Pronto. O que é que eu digo? Assim, o primeiro passo é o tratamento não medicamentoso, né? Então, aquele paciente primário, eu diria assim, né, Ananias, que vai no consultório do cardiologista, está ali com hipertensão leve, com os níveis de dislipidemia ainda... Eu acho que o primeiro passo é o não farmacológico, né, o não medicamentoso, que aí a gente vai mudar realmente a rotina alimentar desse paciente. Eu uso muito e, assim, costumo suplementar para esse tipo de paciente o ômega 3, que eu digo, ai, meu Deus, o ômega 3 devia vir na torneira, né, na água encanada, porque realmente a gente tem uma resposta muito boa nesses pacientes. Mas, assim como não tem um alimento salvador, não tem um suplemento salvador. Perfeito. Então, é diferente da terapia medicamentosa, que ela é direta. Esse suplemento, ele vai ajudar junto com o todo. Então, a gente faz orientações gerais. Virna, que orientações gerais é essa que tu tem falado tanto desde o começo do podcast, né? Então, o que é, assim, em linhas gerais, é evitar, e aí eu digo evitar mesmo, para não dizer proibir, porque na nutrição eu tenho muito cuidado com essa palavra, é proibido, são os alimentos ultraprocessados, principalmente os embutidos. Então, esses realmente não era para estar na nossa rotina alimentar, não era para estar na nossa despensa nem na nossa geladeira. Priorizar os vegetais, as frutas, usar com cautela a carne vermelha. Realmente, ai, Virna, mas tem que usar com cautela a carne vermelha. Escolher peixes, carne magras, ovos, e a parte da gordura, assim, da parte lipídica, escolher realmente azeites e ter cuidado. Então, por isso, a prescrição alimentar, ela tem que vir com essa orientação do nutricionista, do profissional nutricionista, e não o blogueiro da nutrição, como hoje a gente tem coach nutricional, porque ele não estuda o alimento. A pessoa que emagreceu, ela não
não é nutricionista. Porque às vezes a pessoa perdeu 10 quilos, aí diz, agora eu vou começar a ensinar nas redes sociais como perder 10 quilos. E não é assim que funciona, porque quando a paciente chega para mim, eu não estou vendo só o emagrecimento. Esse paciente chega com o exame laboratorial, eu olho o perfil lipídico desse paciente, eu olho a glicemia desse paciente, a glicemia e jejum desse paciente. E a gente faz o plano nutricional olhando isso e olhando a rotina alimentar desse paciente. Então, as preferências. Não adianta eu fazer um plano nutricional que ele não vai seguir. Então, eu digo, não é ele que tem que se adaptar ao meu plano nutricional, eu que tenho que adaptar a rotina dele e colocar as orientações de acordo com o que ele gosta, os horários, preferências, e a gente vai fazendo esses ajustes. E é muito, falando da inflamação, que Thales pontuou bem, a inflamação, eu digo, hoje é moda, assim, que eu digo, para atrair olhares, likes. Então, assim, falou em inflamação, todo mundo vai lá dar uma olhadinha, o que é que estão falando. E aí chega muito também, eu quero uma dieta anti-inflamatória. Que usou isso, eu entendo até quando usaram. Na verdade, é anti-inflamatória, porque aquela dieta não vai lhe desinflamar. Mas se ela lhe emagrecer, ela, na verdade, vai diminuir muito a inflamação, porque a gente sabe que essas células adiposas, elas são pró-inflamatórias, né? Então, eu entendo quando eu faço essa relação. Mas aí, se você não tem intolerância à lactose, você não vai inflamar se você vai tomar o leite. Mas se você não é celíaco, não tem sensibilidade ao glúten, você não vai inflamar se você comer seu pão. E é esse, assim, eu acho que a gente quebrando isso e simplificando facilita mais. Então, quando a gente diz que é diminuir a inflamação, e a gente também faz isso no paciente cardiopata, é diminuir esses embutidos, eles é que inflamam, entendeu? Então, assim, diminuir essa alimentação industrializada. Eu digo a meus pacientes, Vina, mas comeu o seu? Eu digo, foi lá na tabela nutricional, viu muitas palavras que você tem dificuldade de pronunciar, escolhe outro. Então, a gente diminui a quantidade de ingredientes nesse alimento. O melhor era que nem comesse tanto embalados, né? Eu digo muito, descascar mais do que desembalar, né? Sim. E aí, assim, viu muitos ingredientes, nome que você tem dificuldade de ler, vai lá, vai procura outro que tenha menos. Então, assim, muda realmente o prognóstico desse paciente. Eu ainda acrescentaria aqui que, obviamente, também está muito na rotina de vocês, que esses alimentos são riquíssimos em sódio, né? Nossa! E uma coisa problema, que eu também queria falar é que a gente às vezes subestima é a importância da água, da hidratação. Sim. Que vem muito no meu consultório também, e o paciente que esquece de tomar água total, ou então toma pouquíssima água, faz muita diferença também. Eu digo, dilui um meio, bebam água que você vai, na verdade, deixar seu fígado lá funcionando, e esse é o verdadeiro detox, né? Não é o detox da Deixa eu explorar um pouquinho, Virna. Vai. Virna, fala de gordura saturada, porque de consumo de banha de porco, que é altíssimo. Fala pra gente aí. Pronto. Uma dificuldade que a gente tem. Às vezes o paciente, qual é a melhor? Gente, a minha resposta, eu acho que meus pacientes vão lembrar de mim. Eu digo, o melhor é o que você conseguir consumir menos. Uhum. A melhor é a que você conseguir consumir menos, porque o ideal era que não consumisse. A banha de porco, ela não é saudável, mas se você consegue consumir um pinguinho, é melhor. Então, Virne, a margarina hoje, depois de algumas atualizações, ela é um pouco melhor do que a manteiga. Então, ela hoje é um pouco melhor do que a manteiga. Mas o ideal realmente é que você esteja fazendo escolha por azeite, principalmente se for o extra virgem. E cozinha com o quê? Cozinha com aquele outro, o vermelhinho, sem ser o extra virgem, um pouquinho. O ideal era que não... E se você puder não utilizar, porque hoje a gente tem panelas antiaderentes que são maravilhosas, que você consegue cozinhar, fazer seus preparos sem o uso dessas gorduras. E evitar ao máximo. E as gorduras saturadas, principalmente. Eu acho que essas a gente não deveria ter contato, né? Vamos dizer assim. Extinguir. Mas como eu digo, não costumo diabolizar um alimento, é o que você consegue consumir menos. Aí a minha resposta é sempre essa. Qual é o melhor? Qual é o que você consegue consumir menos? Não, porque quando eu boto azeite, eu boto um monte de azeite, eu digo que ele está fazendo mal. Que não é um monte. Em toda receita que a gente tem um fio de azeite, não é à toa, é porque é um fio mesmo. Mas tem uma coisa também, uma gordura, que ela não é falada muito, que eu digo é a gordura hidrogenada que está no desindustrializados. Sim.
Eu digo, ela tem um amor pelo coração, né? Ela vai... Eu digo, mas eu não sei por que eu tenho esse meu perfil lipídico. Até foi um tem um amigo amor meu. negro, é? Eu digo, por que eu tenho esse perfil lipídico tão ruim? Se eu não como, eu não como gordura, eu tiro a gordura da carne. Eu digo, vamos lá, vamos conversar sobre a tua rotina alimentar. Mas tem um recheado aqui no meio da tarde. É porque tem um biscoito aqui. A gordura hidrogenada está lá. Então, é aquela gordura que não está ali visível aos olhos, né? Porque, mas é tão sequinho, crocante. Eu digo, Sabe o que eu penso aí? Aí eu penso lá no começo do episódio, novamente, e lembro da história da criança, né? Antes de começar o episódio, a gente estava falando aqui sobre pais, né? Filhos. E, às vezes, os pais não querem ter a dificuldade de preparar, por exemplo, uma lancheirinha. Nossa, demais. Né? Para o seu filhinho levar para o colégio. E até eu cito como exemplo, assim, meu filho disse uma vez para minha esposa, mamãe, só quem leva a lancheirinha sou eu e fulano. Ou seja, é mais prático botar um biscoitinho recheado, né? Certo? É mais fácil comprar os alimentos industrializados, cheios de conservantes, cheios de sódio lá, que depois bota no air fry da vida, por exemplo, fica pronto e ele come satisfeito, né? Então é bom a gente falar sobre isso mesmo. E prepara na infância, gente. É repetitivo, mas a gente começa a preparar o adulto na infância. Aí eu pergunto o seguinte, a gente tenta fazer esse controle todo, eu acho que falar sobre alimentação é fundamental nisso tudo, né? Porque a gente tem que pensar primeiro naquela forma mais simples e mais saudável. Mas, inegavelmente, a gente, em uma grande maioria de pacientes, vocês precisam usar o medicamento. E eu também vi que na última diretriz tem uma atualização sobre isso também, de associação de medicamentos, né? Vocês poderiam falar um pouco disso para a gente? Porque eu acho que também é muito esclarecedor para a sociedade, né? Assim, por mais que você tente, eu me alimento bem, eu falo muito isso com você, né? Eu tenho uma boa rotina de exercício físico, tá entendendo? Eu tenho uma alimentação controlada pela nutricionista de casa, entendeu? E mesmo assim... vai ter que ir para o medicamento, né? Eu gosto de falar uma coisa que é meio forte, mas exercício não é remédio nem vacina para nada. Ele é um grande coadjuvante. Perfeito. Aliás, se você tem um colesterol elevado, 80% dele é genético, 20% dele é modificável. Então, se você vai para um bom nutricionista, se você faz rigorosamente como ele manda, se você vai para um educador físico e faz exatamente o exercício preconizado, com volume e intensidade preconizado, você só consegue baixar 20% do colesterol. Quem tem problema de dislipidemia, ele não vai atingir a meta só com mudança do estilo de vida. Então, muita gente acredita que mudando o estilo de vida apenas, eu estou dizendo mais os pacientes de alto risco, pessoas jovens, sem fatores de risco, conseguem. Porque os 20% que ele pode baixar de fatores de vida modificáveis, ele consegue entrar na meta. Agora, o paciente de alto risco, a gente tem que ter uma meta mais agressiva. Você consegue botar um colesterol, um LDL, de um paciente dislipidêmico abaixo de 90, sem remédio, é muito difícil. Não sei a experiência de Ananias, mas pegar um paciente de risco intermediário elevado e jogar ele com meta que precisa ser de 70 a 90 ou até 50 abaixo de 40, sem medicação é impossível. Na minha prática, a gente não consegue. A gente consegue um cara aí de 30 anos, está com sobrepeso, sedentário, bebendo, tudo. Você manda ele modificar tudo isso, ele baixa 20% e entra na meta dele, que é um cara ali de baixo risco. Mas, respondendo à tua pergunta, para você conseguir atingir o alvo, e hoje cada vez mais os alvos são rigorosos, como você colocou no começo, tem até o risco extremo, tem que baixar de 40 o LDL. Eu tenho um paciente que a gente usou injeção para colesterol, que é inibidor da PSK9, ela ficou com 12 de LDL. E é fantástico. Mas na família dela ninguém passou dos 50. Todos faleceram. Caramba. Com menos de 50 anos. E ela tem 40 e poucos. Então a gente precisou ser agressivo. Então, além de usar as medicações para colesterol em dupla associação, em doses máximas, a gente precisou usar algumas injeções que a gente faz para ter um controle agressivo. Então, hoje, a combinação de drogas, de duas drogas, são as principais que a gente usa para colesterol, se faz necessário. E, infelizmente, às vezes, em doses máximas. E aquela história que remédio de colesterol dá dor no músculo... eu ia perguntar isso. É verdade, mas é 1%. É 1%.
A maioria das pessoas tem dor por outra coisa e associa, porque a internet diz que dá dor no músculo, que é chama de mialgia, mas na verdade é 1% só na literatura mundial que leva a mialgia com estatina. Então, é muito raro mesmo. Eu conto no dedo da mão direita quantos pacientes eu tive que realmente tirar a estatina por conta desse efeito colateral. E aí, só para fazer uma pergunta dentro de tua fala, e quando a gente precisa retirar, é só uma mudança de medicamento ou até mesmo de conduta? Em geral, as estatinas todas, pode-se até trocar de estatina, colocar algumas que são menos agressivas nessa questão do músculo, mas geralmente quando você tem tem quase todas. Então, nesse caso, a gente tira a estatina e deixa só a ezetimibe. E aí, dependendo do risco do paciente, vai ter que fazer alguma outra combinação, por exemplo, com essa que eu falei. A ezetimibe, ela tem assim um bom efeito para a redução? Não. Tem que ter associação com estatina. Ou então com outra droga, que no caso aí, de preferência aí, algumas injeções que resolvem isso aí. Perfeito. Bom, a gente contemplou um bom conteúdo aqui de exame laboratorial associado a tudo isso, mas eu queria complementar com uma pergunta, porque a gente sempre escuta falar isso também na prática clínica de vocês, né? Troponina aí eu vou colocar assim, tá bom? BNP ou NT-proBNP. Tá mais realmente para aquele paciente que tem patologia ou que tem suspeita de patologia, ou ele é utilizado de uma forma preventiva na rotina de vocês? Léo, o uso dos peptídeos natriuréticos, o BNP mais em desuso e o NT-proBNP mais utilizado, sim, a gente usa principalmente para diagnóstico de IC, né? Perfeito. Então, assim, eles são utilizados para diagnóstico, né? E como marcador prognóstico, tá? Eles não são utilizados para segmento, né? Um BNP está alto, você vai tratar o paciente e esperar a melhora clínica, otimizar a medicação e ver como se comporta. Perfeito. Tá? O BNP com a meia-vida mais curta, então, para mudanças mais agudas, a gente costuma usar o BNP. O NT-proBNP tem uma meia-vida maior, então a gente até utiliza mais para insuficiência cardíaca, porque o Entresto, que é o sacubitril com valsartana, que a gente utiliza muito, não dá para utilizar o BNP. A gente tem que lançar a mão do NT-proBNP para pacientes que fazem uso. A troponina a gente usa mais em contexto de doença, né? Síndrome coronariana aguda, cada vez mais utilizada a troponina ultrassensível, né? Uhum. E para algumas situações como tromboembolismo pulmonar, para te auxiliar num TEP maciço em relação à trombólise ou não, a repercussão desse evento. Acho que é por aí. Não sei se Thales tem alguma coisa a complementar. Na prática ambulatorial, da não urgência, né, da não emergência, é exatamente isso que você falou. Eu acho que é uma observação que a gente tem que fazer e lembrar que o BNP em pacientes obesos, ele dá um falso resultado, né? O paciente obeso, ele tem falsamente um BNP baixo. O BNP. Então, ele pode mascarar. E, geralmente, esses pacientes, eles têm um grau de obesidade. Então, ele vem mascarado. Por essa ou por outras razões, a sociedade ela não recomenda, pelo contrário, ela até desaconselha a gente usar o BNP para segmento ambulatorial, para dizer se a insuficiência cardíaca está bem controlada ou não, para ajustar medicamento. Você pode até utilizar em salvos casos, mas na rotina diária ele é apenas como o Ananias diz, é para diagnóstico e prognóstico. Então, todo paciente com IC, especialmente de classe 2 para frente, ele deve ser utilizado como prognóstico e diagnóstico, mas para segmento a gente não acaba não utilizando. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de obesidade, né? E aí, nesse caso, o que se aplica? Aí nós temos outros marcadores. Então, nós temos alguns marcadores, tipo no ecocardiograma. Existem algumas ondas que a gente pode medir, que ajudam para a gente ver se o paciente tem insuficiência cardíaca. A gente tem o próprio exame físico. Aliás, a insuficiência cardíaca ela é uma doença que a gente aprende na faculdade que é um diagnóstico eminentemente clínico. Você não precisa de eletro, nem de eco, nem de laboratório para você diagnosticar. Porém, esses 3 elementos são fundamentais para a gente estadiar a doença e prognosticar a doença. Mas você não precisa de nenhum método para diagnosticar a insuficiência cardíaca. Você pode fazer isso só com a conversa e exame físico. É uma das doenças mais ricas que tem de sinais vitais que a gente pode utilizar para o diagnóstico.
Mas não é só o BNP para o BNP que a gente vai utilizar para diagnosticar IC. A gente tem outros fatores, outros indicadores que servem muito bem. Perfeito. Aquela história, isso é você, né? Aqui a gente aprende. Tá? Pra gente aprender também. Uma aula. Bom, legal demais. Aí chega num ponto da nossa conversa que eu também acho que vai ser bem interessante, que é a associação, né, da rotina do cardiologista, do nutricionista e o exercício físico. E aí, assim, tem duas leituras que eu queria fazer. Aquela porque eu entendo realmente que o exercício físico, e aí eu quero escutar vocês sobre isso, né? Tanto o exercício aeróbico quanto o exercício anaeróbico fazem muito bem para a saúde do coração. Mas eu também acho importante a gente compreender sobre a questão de, para fazer exercícios físicos, principalmente exercícios aeróbicos de alta intensidade, também é preciso passar por uma avaliação, para que vou colocar assim, esse organismo não esteja em risco. Esse meu raciocínio, ele está correto? Se aplica muito bem nos dias de hoje, porque a gente viu recentemente, inclusive, um episódio que aconteceu aqui, né? Acho que foi na Paraíba. Uma pessoa. E uma pessoa que chegou a morrer, né? Exatamente, e colocaram assim, não tinha avaliação física, não tinha avaliação cardiologista, e eu vi que lá acho que aconteceu em João Pessoa, a Câmara de Vereadores lá aprovou com urgência um projeto de lei que, para correr agora, tem que ter a avaliação do cardiologista. Isso é bem complicado, né? Então, eu acho que um discurso que a gente coloca aqui, através da fala de vocês, ele chega até as pessoas que nos assistem, entendeu? E acabam impactando positivamente sem essa situação toda criada em torno disso aí. E aí, obviamente, certo? A gente, depois que entra na parte de exercício físico, que está totalmente linkado com a nutrição também, a gente começa a olhar, entendeu, para longevidade, né? Acho que quem quer viver mais tem que saber viver com qualidade, né? Sim. E aí? Quem abre essa assunto? Deixa eu abrir, porque Thales é especialista nessa parte, ele vai poder aprofundar mais. Então, eu vou... o sedentarismo é um fator de risco, né? Perfeito. Que contribui para o aumento de doenças cardiovasculares. Então, quando a gente atende um paciente que vai para um check-up, a gente começa orientando mudança de estilo de vida. Então, é passar no nutricionista, é começar a atividade física, né? Isso é fundamental. Fundamental é o paciente sair do sedentarismo, né? Começar a praticar atividade física, tanto aeróbica quanto exercício resistido. As duas práticas devem ser recomendadas. Então, se recomendar exercício físico, você está, de certa forma, contribuindo para reduzir o risco de doença cardiovascular. E aí, puxando para esse outro tema que você falou de pacientes praticando corrida, também é fundamental, né? Porque nesse nicho de doenças que podem gerar morte súbita, tem uma quantidade de doenças aí relacionadas ao coração que a gente pode investigar e ajudar na prevenção de uma morte súbita. Tem doenças geneticamente relacionadas ao coração, como miocardiopatia hipertrófica, que não é incomum a gente ver atleta ou jogador de futebol tendo morte súbita em campo por uma miocardiopatia hipertrófica. Tem outra coisa que são anomalias coronárias, né, que a gente pode identificar. Também é visto muito em maratona, né, morte súbita por anomalia de coronária, por anomalia maligna. Então, assim, a avaliação cardiológica é essencial para quem quer prestar atividade física competitiva, né? Acho que é isso. Antes de te escutar, eu vou te fazer uma pergunta para complementar esse raciocínio, assim. E obviamente, isso que você está falando requer as avaliações de vocês ali na rotina, né? Por exemplo, a avaliação eu sou leigo, né? No tempo. Então, assim, a ultrassom ali da coronária, certo? Esteira, entendeu? Fala para a sociedade, assim, compreender, assim, quais esses exames que vão estar nessa rotina, entendeu? Que vão trazer exatamente essa compreensão, né? Para garantia, entendeu? Dessa segurança do paciente na prática do exercício físico. Léo, tudo é individualizado. Mas um paciente que quer começar a
quer ter atividade física mais intensa, mais competitiva, acho que começa com padrão, né, Thales? Um eletro, um eco, um teste de esteira, um teste cardiopulmonar quando disponível. Acho que começa pelo padrão. E aí você vai investigando a depender do que esses exames possam sugerir, né? Aí quando vai para atleta de ponta, aí a quantidade de exames, a gente começa a abrir mais o leque, né? Paciente que realmente é atleta, que treina para competição, aí você pode lançar mão de outras ferramentas que existem hoje em dia, como angiotomografia de coronária, sabe? Mas assim, tudo individualizado. Não dá também para sair pedindo todo tipo, não é padrão, né? Todo tipo de exame para um paciente, que também, assim, às vezes você perde o norte, né? Começa a procurar doença e acaba se confundindo, né? Perfeito. Ou dando um diagnóstico incorreto, ou às vezes impedindo o paciente de praticar um esporte, uma atividade física, sabe? Perfeito. Você foi maldoso com essa pergunta para Ananias, porque essa foi a pergunta mais difícil que você fez aqui. Em cada país que você for, chama APP, a avaliação pré-participação, né? Em cada país que você for, tem uma diretriz diferente. E elas são totalmente distintas. Na Itália, basta fazer apenas um eletro. E todo mundo vai para competir em alto rendimento. Nos Estados Unidos se faz muito mais exames. Então, não tem uma uniformidade, como tem em todas as outras doenças cardíacas. Quando você for em qualquer sociedade internacional, você vai ter um padrão parecido, semelhante. Se você for tratar uma doença coronariana na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, é muito semelhante. Não tem distinção. Aqui e acolá tem diferenças nas diretrizes. Mas quando você fala em avaliação pré-participação, é totalmente discordante. Não tem concordância de nada, de nada. E a Ananias respondeu muito bem que tem que individualizar. Porque nós não temos parâmetro para fazer isso ainda de forma escalonada, não. Agora, o que a gente for falar aqui de esporte, todos aqui, mas especialmente eu e Virna, a gente tem conflito de interesse, né? Eu acho que a gente vai puxar demais a sardinha para o nosso lado, porque a gente pratica muito esporte, a gente compete e tudo. Então, nosso conflito de interesse é tremendo. Mas, se não me falha a memória, eu acho que a Ananias pode me corrigir, eu acho que existe 2 mortes a cada 100 mil praticantes de atividade física. Então é muito pouco. Mas eu estou vendo na internet, vi um morrer em Fortaleza anteontem, sexta-feira, na academia, outro morreu não sei aonde. Quantos morreram dormindo? Quantos morreram num almoço de família? Mas esses casos não são falados na internet. Esses casos não são divulgados. Eles não dão like. Não dão likes. Então, assim, acaba fazendo um destrabalho, incentivando a não atividade física. E se você for ver, e tem um campeão olímpico de natação, se eu não me engano foi da segunda Olimpíada para trás, que quando ele terminou, ele foi campeão, acho que foi 200 metros livres, e quando ele terminou ele teve um cansaço e foi fazer um check-up, e tinha insuficiência aórtica, grau importante. Então, quer dizer, ele morreu por isso? Não. Foi proibido de continuar competindo? Ainda não. Então, certas doenças cardíacas, elas são muito bem toleradas pelo esporte. As insuficiências de válvulas, elas são muito bem toleradas. As estenoses, não. Então, a hipertensão, ela também é bem tolerada, porque você tem até, depois do exercício, você tem uma hipotensão provocada pelo exercício, pós-exercício. Lógico, na hora do intra-exercício a pressão sobe, mas depois há uma vasodilatação e há uma melhora do perfil pressórico. Então, dificilmente hoje, tem um cara que eu gosto muito, que é Silvio Póvoa, ele disse que 97% das doenças não impedem fazer exercício. Você pode liberar sem medo. 3% realmente podem levar ao óbito. E veja, tem um estudo que mostra que pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, que a Ananias falou, que é uma das que mais mata o jovem, abaixo de 35 anos. Eles fizeram um estudo com vários pacientes, e eles desistiram, saíram do trabalho. E aí os estudiosos, eles começaram a acompanhar essas pessoas no dia a dia deles, mas fora do estudo. E a maioria morreram, mas não morreram fazendo exercício. Morreram em atividades comuns de casa. Então, assim, nem sempre a doença cardíaca congênita, como a hipertrófica, vai matar na atividade física. A maioria não. Esse trabalho foi grande e tudo, não tem poder de decisão, mas é um trabalho que mostra que a coisa não é bem assim ligada totalmente ao exercício. Salvo casos graves, que tem um gradiente elevado demais e tudo. Mas, em geral, o exercício é muito bem tolerado.
O exercício melhora a arritmia. Muitos pacientes, quando a gente vai fazer teste ergométrico, antes de começar, a gente monitoriza o paciente, ele está cheio de arritmias não complexas, e quando você começa a fazer exercício, no meio do teste ergométrico para frente, a Ania sabe muito bem disso, elas somem. Quando você desliga a esteira, elas voltam. Então, veja que o exercício ele é um fator melhorador até de arritmias. Mas tem muitas exceções. Não vai todo mundo aqui que tem arritmia meter bronca fazer atividade física, né? Então, tem que individualizar, tem que avaliar caso a caso, mas 97% dos casos, todos cardíacos podem fazer, 97% dos cardíacos podem e devem fazer atividade física. Perfeito. Bom, assim, de novo, né? Vamos raciocinar assim de forma. E para entrar numa vida de exercício físico, passou pela avaliação, certo, de vocês, paciente liberado, ok, mas ele, por exemplo, tem um IMC elevado, entendeu? Tem um descontrolezinho ali de colesterol, por exemplo, certo, glicose. E aí, obviamente, essa é muito importante para o resultado que se espera, a associação da prática do exercício com a rotina alimentar, até mesmo para chegar a resultados em prática de exercícios de maior intensidade, correto? Isso. Como o Thales disse, é difícil. Para a minha imagem, eu digo, não tem como eu dissociar a minha imagem do exercício físico. Essa aqui que me conhece de criança, eu toda a vida pratiquei atividade física e sou uma defensora da atividade física. Geralmente, quando a gente se depara com esse paciente que ele é sedentário, eu peço para começar, e aí Thales vai poder me ajudar como cardiologista do esporte, pela musculação. Então, assim, ou uma caminhada. Por quê? A musculação, quando você não vai começar arrancando pesos da academia, você começa com a orientação de um profissional também. Então, vale ressaltar a importância do profissional da educação física estar nesse acompanhamento. Eu gosto de colocar isso. Não, e assim, não vai só. Quando está sedentário e vai começar, não vá sozinho, pelo amor de Deus. E vai começar uma caminhada, começa por uma musculação, a musculação lá e você vai progredindo. Ninguém começa a ler um livro do capítulo 10. Então, assim, você vai lá para o primeiro capítulo e vai progredindo devagarzinho. Mas é muito difícil fazer essa associação negativa que a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, a corrida, principalmente mais recentemente, por causa dessas mortes que houveram. Gente, a culpa não é da corrida. Então, assim, o paciente morreu porque estava correndo. Ele não morreu porque estava correndo. A culpa não é da corrida. Esse paciente tinha e não foi identificado, mas ele poderia ter morrido assistindo um jogo de futebol. O estresse no jogo de futebol. Então, assim, infelizmente, e aí é uma fatalidade, ele morreu correndo. Mas quantos estão correndo estão, na verdade, tendo uma sobrevida por causa da corrida? Então, fazer essa associação negativa à corrida ou a qualquer esporte, eu acho que realmente é um malefício que se traz. A atividade física, ela deve ser propagada, ela deve ser estimulada, ela deve ser incentivada. Eu brinco dizendo que eu sou uma grande rede de apoio para a atividade física, né? Com minhas amigas, com minha família. Cansei de me inscrever em corrida e saio chamando minhas amigas, meus amigos. Montei um movimento, que eu posso dizer que é um movimento, né? Que é o Play Delas. E começou exatamente por isso. Depois que eu perdi meu irmão, eu sempre fui louca por atividade física, eu não consegui fazer atividade física. Mas eu me entendo e eu me respeito. Eu sabia que não era a atividade física, é porque minha cabeça estava em um momento ímpar. E aí eu disse, eu não quero musculação. Essa impressão que eu tinha já estava tão pesada, eu vou levantar peso, né? Então, assim, eu vou correr só. Então, eu ficava pensando, e aí surgiu para mim o beach tênis. Lúdico, pé na areia, musiquinha, roupas coloridas, pessoas se confraternizando, um esporte de socialização, fácil de aprender. Aquilo ali, para mim, foi fantástico. Foi um remédio não medicamentoso. Mas eu sou assim, para mim estava tão bacana, e eu sou desse jeito, que se tiver bacana eu fico, vem conhecer, vem para cá você também, vem ver como é legal. E aí eu digo, é uma grande pirâmide, né? Uma atividade física é uma grande pirâmide, porque você está se sentindo bem, você quer chamar aquela pessoa que está do lado, vem conhecer também esse bem-estar que eu estou sentindo. E eu acho que a atividade física ela deve ser tratada dessa forma.
ela deve ser estimulada. Você deve ser uma rede de apoio ao seu paciente, ao seu amigo, ao seu familiar que está se propondo a começar. Virna, e vamos começar por qual? Comece de qualquer jeito. Procure algo que você goste. Prazeroso. Eu sou aquele percentual mínimo da população que ama fazer atividade física. E eu digo tudo. Se você me chamar para fazer yoga não, né? Porque eu tenho... yoga é demais. Yoga talvez para Marcelo, né? Mas assim, se você me chamar para fazer natação, eu vou e gosto. Se você me chamar para correr, eu vou e gosto. Não, mas não é todo mundo. A imensa maioria não é. Então, procure algo que você vá ter um contato. O grupo sempre facilita mais. Então, não deixem de fazer. As redes sociais parem de fazer esse desserviço à atividade física, né, Ananias? Sim. E a alimentação é exatamente isso. Assim, a gente tem que fazer esse cuidado no pré e no pós. Mas, falando da atividade física, que foi esse gancho, é difícil dissociar, né, Thales, a gente da atividade física. Léo. Acrescenta. E aí, falando um pouquinho do que tu comentou com Thales e Virna no começo. Quando o paciente vai ao meu consultório, sempre tem aquela pergunta no final. Doutor, e o que eu como? A minha resposta é: você tem que ir a um profissional. Perfeito. Que vai te orientar melhor, né? Porque tem alguns profissionais que costumam liberar dietas prontas para o paciente, chegar até a imprimir e dar. E não é legal isso aí. Tem um profissional para isso. Mas assim, dieta e exercício, né, para reforçar ainda mais a importância, na hipertensão a gente vê um impacto grande, né, Thales? Quando o paciente ganha peso, há uma ascensão da pressão de até 20%. Então, aquele paciente hipertenso que começa a praticar atividade física, passa no bom nutricionista como Virna, faz a sua dieta, perde peso, você vê claramente a queda da pressão. E às vezes é um paciente jovem e você tira completamente a medicação. Então, assim, aí você ilustra perfeitamente o impacto da mudança do estilo de vida, da dieta e do exercício numa patologia como a hipertensão e fora os benefícios nas demais doenças cardiovasculares. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui, durante toda a nossa conversa teve duas coisas que a gente não falou, né? E eu acho que está totalmente relacionado com isso tudo, né? Que é tabagismo e o alcoolismo, né? A gente falou de alimentação, automaticamente a gente tem que pensar nesses dois aspectos também, né? Principalmente se a gente vai falando só do coração, né? Deixa eu voltar tem só. Tem mais um também. Tem? Então fica à vontade. Uso indiscriminado de anabolizante. Ai, pronto. Então assim, então vamos fazer o seguinte. Porque eu Aí acho... tem que ser um podcast só para isso, viu? Pronto, mas assim, Me tá chama. aí, eu costumo dizer o seguinte, ó. É para isso que existe, certo? O podcast do Laboratório LAMIC, do Grupo LAMIC, o LAMICast. O propósito aqui é levar certo conhecimento de qualidade de maneira sempre muito ética e responsável para a sociedade. Entendeu? E eu quero escutar vocês falarem sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente colocar. Mas é quando você falou assim, você acabou de dizer também, encaminhamento para o outro profissional, o respeito, por exemplo, ao educador físico, certo? Eu acho que nós temos que ter isso muito forte. A atuação multidisciplinar só entrega qualidade para a vida do paciente. Eu, sinceramente, eu sou muito desconfiado com quem tenta atuar de maneira isolada. No mundo de hoje, sinceramente. Certo? Eu venho de uma formação acadêmica que na faculdade que eu estudava, no UFPB, já tinha esse discurso. Monta-se a equipe multidisciplinar da área de saúde e manda ela para uma região menos assistida para ela atender aquela sociedade. Então, aquilo já, trabalhar em conjunto. São mentes pensantes, cada um na sua especialidade, atuando em benefício da sociedade. Seja de um ser humano ou de vários. Né? E aí eu volto para o ponto. Tabagismo e alcoolismo a gente escuta muito, mas se não escuta, certo, sobre o uso do anabolizante, acho que é importante demais, que está muito em alta. Tá entendendo? Está muito em alta. O episódio passado agora foi sobre isso, entendeu? Alexandre, era saúde urogenital, né? Falando com o Alexandre, Tibério, nutricionista, e João Kennedy, nefrologista, né? E Alexandre ressaltou muito o aspecto, certo, do controle, entendeu, do uso da testosterona, por exemplo. Tá entendendo? E a gente até fez a associação, por exemplo, do exame como
em relação à albumina e creatinina para avaliação de risco cardiovascular, né? Que está lá na nefrologia e que poucos, eu acho que até eu diria o seguinte, poucos profissionais médicos sabem utilizar de forma correta um exame como esse. E aí eu volto ao ponto, eu tenho muita felicidade, porque está lá no NAMIC, dentro do sumário de urina que a gente trouxe para o Cariri em 2024, entendeu? Mesmo, de novo, valor, tecnologia e inovação. Então, um simples sumário de urina no laboratório do NAMIC, ele é feito por automação, tem estudo celular para o de fluxo, ele tem relações como essa que eu acabei de citar dentro de qualquer sumário de urina. E que no primeiro momento a gente olha para a avaliação, certo, da função renal, mas que tem um benefício muito grande também na cardiologia, né? Então, eu acho que tem que ser falado, sabe? Vocês têm que falar. Se isso é para ser dito para a sociedade, o Lambicast está aqui para exatamente fazer o papel dele. Vocês falam e a gente coloca isso para o pessoal assistir através do nosso canal no YouTube ou do Spotify. Quem vai falar? Deixa eu voltar só um pouquinho ao assunto, antes de a gente passar para essa parte aí, que é fundamental. Uma coisa até que você citou, mas a gente não dissertou sobre isso. Entre exercício resistível, exercício de força e aeróbico, né? Tem uma frasinha bem célebre que diz: quer viver mais, faça aeróbico. Quer viver melhor, faça exercício de força. Ambos têm efeitos benéficos sinérgicos, mas o exercício aeróbico ele vai te dar um aumento de VO2. E quando você aumenta o VO2, você aumenta a longevidade. Hoje, quem é o maior marcador de longevidade? É o VO2. Não aquele VO2 mensurado por fórmulas, aquele VO2 medido pelo teste cardiopulmonar. Então, se você quer medir a sua longevidade, se você quer ver o risco cardiovascular pré-operatório de uma cirurgia que você vai se submeter, está preconizado você fazer a aferição do VO2. Como? Teste cardiopulmonar. Então, quer viver melhor, aumente seu VO2. Como? Exercício aeróbico. Perfeito. Quer viver melhor, com mais independência na velhice, na terceira idade, quer viver com mais independência para você poder brincar com seus netos, para você poder ir para o shopping com seus netos, pegar seu carro e levar seus netos para passear, para viajar, faça exercício de força, especialmente para as vovós. Porque a mulher ela tem uma perda de massa muscular muito mais acelerada do que o homem. Então, a sarcopenia da mulher é muito mais acelerada, porque o homem tem a testosterona a vida inteira, alimentando os músculos dele, a testosterona fisiológica, né? Mas a mulher não, ela perde boa parte dos hormônios dela, e ela tem uma perda de massa óssea e massa muscular gigantesca depois da menopausa. Então, se ela não fizer medidas que vão atenuar ou até melhorar esse perfil muscular dela, ela vai chegar na terceira idade com caquexia, frágil, caindo, não pode botar um neto no colo, não pode passear com o neto, fica só assistindo a vida passar. E isso é uma coisa totalmente imutável. E passa mais rápida. Pois é, muito mais rápido e angustiante. Então, tem que associar. Se só exercício, que muita gente pensa, não, eu vou fazer uma caminhada, eu estou fazendo prevenção cardiovascular. Se fosse assim, carteiro não infartava. Porque ele anda o dia todo. Entendeu? Então, há uma necessidade muito gigantesca da gente associar exercício de força, seja calistenia, seja pilates, seja musculação, com exercício aeróbico. Então, tem que haver uma combinação muito bem organizada sobre isso. E dentro do exercício aeróbico, você tem que fazer exercício de baixa intensidade em zona Z1 e Z2, de longa duração, e exercício de HIIT em zona 4 e zona 5, para você realmente aumentar o VO2, que é a zona 4 e zona 5. E aí é onde Júnior fez falta aqui, para ajudar a gente nesse sentido. Eu vou acrescentar um aspecto aqui à tua fala, que é assim, óbvio que a tecnologia está para todo mundo e ajuda bastante, né? Mas assim, você me conhece e sabe disso, eu sou defensor do exame de esteira lá de avaliação cardiopulmonar. Eu sempre coloco para todo mundo, assim, eu pratico ciclismo e falo, eu disse para você, estou ansioso para fazer, certo, o exame na bike. E eu coloco isso para os colegas, entendeu, Ananis, que praticam ciclismo comigo, que correm comigo. Porque hoje o pessoal está aqui, certo? Você falou baseado em fórmulas, né? Então, por exemplo, meu VO2 lá é 46. Meu VO2 no relógio é 48. Entendeu? E eu vejo muito pessoal fazer isso, assim, não, tô vendo aqui, tá tudo perfeito. E eu sempre digo isso, é uma coisa que eu gosto de valorizar, certo? Assim, vá ao cardiologista, certo? Faça a sua avaliação, entendeu? Se for possível, por indicação dele, faça o seu exame de esteira, certo? Faça o seu exame de esteira, avaliação cardiopulmonar. É importante essa diferenciação, porque tem gente que bota o relógio, bota as fórmulas lá, entendeu? E acha que está tudo perfeito.
A gente não vai demonizar a estimativa do VO2 por fórmulas, né? Sim. Porque é universal isso aí. Mas veja, no seu relógio lá bateu quase bem parecido. Mas, por exemplo, no meu, que não tem a qualidade do seu, foi bem discrepante. O meu VO2 também foi 46, mas no relógio deu 40. Então, como é que você estipula as zonas de treinamento? Baseado no percentual do VO2. Perfeito. Se meu VO2 tem um erro de 20%, minhas zonas vão ser todas com erro de 20%. Então, é uma estimativa da estimativa. Eu estimo o VO2 e estimo minhas zonas pela estimativa de VO2. Então, eu estou somando estimativas e eu estou multiplicando erros. Às vezes, você está achando que está treinando em zona 2 para melhorar a utilização de oxigênio periférico, que a gente mede isso no teste cardiopulmonar, e você está em zona 3. Então, você está achando que está fazendo uma coisa que não está. Eu estou fazendo meu treino e estou cansando. Mas não era para cansar. Se você estiver treinando realmente em zona 2, você não cansa. A zona 2, ela usa como metabolismo gordura. E quem usa gordura é uma fonte inesgotável de energia. Você pode cansar porque está abusado de ficar ali na esteira ou caminhando. Mas dizer que você vai cansar e ter fadiga muscular, você não vai, porque tem energia suficiente. Então, se você está cansando, é porque você não está na zona certa. E muitas vezes por esse erro de estimativa. E os relógios, tem duas marcas que eu não vou citar, mas tem duas marcas que são excelentes, que realmente a diferença a margem de erro é mínima. Teve uma triatleta que foi fazer essa semana passada e o dela deu exatamente igual ao meu. Mas o dela custa uma nota e realmente é um equipamento de ponta mesmo. Mas a maioria dos relógios, eles têm uma margem de erro de 20%. E isso atrapalha todo o teu treinamento. Então, realmente necessário para quem quer realmente fazer a coisa baseada na ciência, fazer o teste cardiopulmonar. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Você acabou falando também de forma bem clara aí o aspecto da longevidade, né? Dessa grande qualidade de vida como um todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse episódio com esse assunto aí, que vocês mesmos levantaram a bola, certo? A questão do uso de anabolizantes e o risco cardiovascular. Tá bom? E aí, obviamente, assim, depois disso aqui, eu deixo vocês, principalmente os médicos, né, assim, bem à vontade, porque a gente também não explorou esse assunto e eu sei que faz parte da rotina de vocês, até como aspecto protetivo, né? O uso de vacinas, certo? De vez em quando, né, Anandis, a gente sempre conversa sobre vacinas ali, sim, certo? E a gente viu, inclusive, uma conversa recente que a gente teve sobre a atualização da pneu, sim, né? Então, eu queria deixar vocês à vontade para falar sobre esses dois assuntos, tá bom? E aí depois, Virna, se você quiser complementar, certo, com alguma coisa, fica à vontade também. Porque eu vou mais aprender aqui agora. Vamos escutar a aula. Léo, assim, o uso indiscriminado de anabolizantes, principalmente para fins de performance, né, tá exagerado, né? Eu acho que Thales depois pode complementar, mas na minha cabeça aqui, o uso de testo para homem só tem uma indicação, é tratar um hipogonadismo. Não existe outra indicação. Testo para mulher nem se deve pedir, pelo amor de Deus. Então, assim, e a gente costuma ver aí jovens, né, em plena força física aí, em plena juventude, tomando testosterona porque alguém indicou testosterona para manter uma testosterona acima de 1.000, 2.000. É um absurdo. E Virna, não é incomum chegar no meu consultório pacientes com prescrição de bomba por nutricionista, em fórmulas. É um absurdo. Assim, é uma atitude que está causando aumento de doença cardiovascular. É criminoso, né? É criminoso isso aí. Você vê cada vez mais jovens infartando, né? Há pouco tempo atrás, acho que tem 15 dias, eu peguei um jovem médico fazendo uma miocardite por uso exagerado de testosterona sintética. Então, assim, está aumentando a mortalidade dos jovens isso. Então, assim, é uma atitude que tem que ser, de certa forma, reprimida, denunciada, porque isso é crime. Então, acho que é isso que eu tenho que falar em relação a testo, né? Testosterona deve ser utilizada para tratar doença e não com outra finalidade, tá? Então,
Se você vai para um profissional que te orienta a usar análogos da testosterona para fins de performance ou qualquer outra indicação que não seja essa, você deve sair desse profissional e ir atrás de outro correndo. Acho que você coloca uma coisa importante, né? Assim, eu me pergunto o seguinte, eu me fiz essa pergunta agora. Será que na hora de prescrever, ele traz para o paciente dele, por exemplo, o risco cardiovascular? Lógico que não. Tá entendendo? Será que ele levanta essa hipótese assim, olha, você tem consciência que eu estou prescrevendo aqui, certo? Você vai tomar isso, tem mas... pacientes que tomam sem saber que estão tomando. Sim. Então, assim, recentemente teve até uma blogueira aí que disse, Deus me livre de tomar testosterona, eu tenho medo. Eu já usei o chip da beleza. Assim, não, você está usando testosterona. Sim. Então, a maioria, muitos, não vou dizer a maioria, que tem gente que toma consciente e ciente, né? Do perigo, mas tem muitos que não sabem que estão utilizando, porque tem também não só a testosterona, mas também tem os... Sim, além dessa questão do hipogonadismo, eu esqueci de dizer, tem o uso também da testosterona para aqueles pacientes sarcopênicos, né, acamados, né, com internação prolongada, é um uso benéfico também para ganhar massa, né? Perfeito. Para aquele paciente. Mas assim, tirando essas indicações, as outras não, tá? Perfeito. E aí, pular para o outro tema aqui para finalizar, a vacinação é um pilar importante hoje na cardiologia, né? Vacinar... Como eu fico feliz de escutar isso. Então, para pacientes cardiopatas, né, a gente tem que prescrever vacina. Pneumocócica, vírus sincicial, vacina para herpes zoster. Então, assim, para gripe, é fundamental. Fundamental para agir como coadjuvante no tratamento da doença cardiovascular. Porque, assim, o paciente lá, idoso, que tem uma insuficiência cardíaca, pega uma pneumonia e aí desanda tudo. Desanda a insuficiência cardíaca, desanda tudo. Então, a partir do momento que você vacina, você protege esse paciente de condições mais graves. Eu vou deixar tu falar, Thales, mas eu vou completar essa tua fala sobre vacina. Eu vejo isso na rotina do Lamigo Vacinas. Ao longo dos anos, assim, vacina tem um apelo muito grande para os primeiros anos de vida, né? E é óbvio que vacina tem um apelo muito grande em campanha. Mas é aquela história, infelizmente, certo? É preciso morrer para o pessoal abrir os olhos nas campanhas. Mas esses são dois momentos muito claros. Mas ao longo dos anos, eu tenho percebido que na rotina do Lamigo Vacinas, e óbvio que vocês médicos têm uma influência muito grande sobre isso, tem aumentado o consumo de vacinas, exatamente essas que você citou. Entendeu? Então está muito realmente relacionado com a fala de vocês, o discurso de vocês, o que é muito benéfico para a sociedade. Eu até agradeço que você falou isso também, porque a gente tem que colocar isso para a sociedade, né? A importância da prevenção através da vacinação. Você vê, por exemplo, não é o caso, mas você retomar a discussão sobre sarampo, tá entendendo, na sociedade, porque simplesmente as pessoas não estão fazendo uso de vacina. Isso é um absurdo, né? É um retrocesso gigantesco. E, infelizmente, isso está associado a discursos muito equivocados, certo? Até mesmo, às vezes, de profissionais da área de saúde. Eu estava lendo um material ontem, por exemplo, de movimentos anti-vacinas que associam o alumínio presente, certo, em quantidades tão baixas, né, na formulação das vacinas, ao autismo. Olha que desinformação que isso pode provocar, né? Na sociedade que a gente tem hoje, isso é problema. É a mesma coisa que você falou sobre a testosterona, por exemplo, certo? A desinformação e os riscos que ela pode provocar. Vai lá, Thales, é você que vai encerrar, certo, esse conteúdo tão bom que a gente tá criando aqui hoje. A vacina, a medicina, a cardiologia hoje tem 4 pilares. Só que a vacina é o 5º pilar da medicina, da cardiologia. Ela foi postulada agora na última diretriz como fundamental e tem que ser abordado, e que ela não tinha abordado isso antes, né, em suas diretrizes. Também nessa diretriz ela diz o seguinte: qual é a droga que tem maior relação custo-benefício com o paciente coronariopata? Beta-bloqueador. É o que mais salva. A vacina ainda sobrepuja
o beta-bloqueador. Então veja o poder da vacina. Os caras compararam a quantidade de vidas salvas pela vacina, que é superior à quantidade salva pelo beta-bloqueador, que é a droga mais eficaz para o paciente coronariopata. Então veja a força que a vacina tem. É pena que ela foi polarizada e foi demonizada por conta dessa política. Isso. E eu acho que medicina não pode se envolver com política, medicina não pode ser partidária, A ou B, e a gente perdeu de salvar muitas vidas, né? A medicina, ela dá pulos e saltos com guerras, com pandemias, e a gente conseguiu dar um salto gigantesco, criar uma vacina segura da Covid, por exemplo, em tão pouco tempo, uma resposta da ciência em tão pouco tempo para salvar vidas. E isso, a tecnologia dessas vacinas da época da Covid foi utilizada em outras vacinas a posteriori e que ajudou muito a gente a trabalhar e alcançar a população na ponta final. Então, vacina realmente é algo que tem que ser abordado em toda consulta, tem que ser trabalhado, porque ela salva muito mais do que a própria medicação para a doença coronariana. E em relação à testosterona, só para voltar um pouquinho, diz um professor, João Gifone, um dos caras que mais, no mundo, é o cara que mais estudou ecocardiograma em usuário de testosterona. E ele disse que a gente vai viver nos próximos anos uma pandemia de insuficiência cardíaca derivada do uso de testosterona, em uso suprafisiológico. Então, no mundo ele é o cara que tem maior casuística. São quase 2.000 casos que ele tem documentados com acompanhamento cardiográfico. Então, nós estamos aí já presenciando no nosso dia a dia, né, essa pandemia, e nós vamos ver muito mais, porque o efeito deletério da testo, ela dura até 10 anos. Então, nós estamos no começo dessa pandemia. Então, tem que se preparar para ela. Então, eu diria o seguinte, a gente fecha com alerta, né? Isso. Bom, pessoal, assim, como eu disse, eu tento estruturar o episódio para que a gente possa construir uma fala aqui de maneira organizada. E eu fico muito feliz como a gente construiu esse episódio. Mas eu sempre, quando vai chegando no final, eu sempre coloco essa pergunta. Se vocês querem colocar alguma coisa, óbvio que eu imagino que tem mais assunto para a gente conversar, né? E isso me faz acreditar que é o outro aspecto positivo do Lamicast. É a certeza de que a gente volta aqui em algum outro momento. Como você falou, né? Eu quero sentar aqui, por exemplo, com o educador físico. Entendeu? Enriquecer ainda mais essa conversa. E isso me traz essa certeza. Em algum momento a gente vai voltar a falar sobre tudo isso e enriquecer a sociedade. Por exemplo, quando a gente teve reunido ano passado, não tinha a atualização das diretrizes para a doença coronariana e arteriosclerose. E aí eu já fico feliz que a gente está gerando mais conteúdo aqui através dessas atualizações também. Então fiquem à vontade, Virna, Ananias, Thales, para fazer as colocações que vocês ainda acharem válido, para que depois a gente possa ir para o encerramento do episódio, tá bom? E aí? Não, eu acho que a gente explorou bastante o tema e temas bem diversos, né? Que um puxou o outro. E o que fica é que o que muda realmente, pelo menos o que ficou para mim, é o que muda é o todo, né? Não vai ser uma coisa, a gente falou em pilares da cardiologia, a gente falou de hábitos de vida, de alimentação, de vacina. Eu, como enfermeira, que ainda sou, né? Fico muito feliz na defesa da vacina. A gente falou de alimentação, de hidratação, então é o todo. Quem faz a diferença é o todo, não é só e vários profissionais. Então é aqui a equipe multidisciplinar mesmo. Eu acredito e defendo nesse tipo de tratamento e desse tipo de acompanhamento. Perfeito. Não, e reforçar, né, que quando o paciente vai a um check-up, né, a gente orienta, mas a mudança, a decisão de mudar ou não é do paciente. Verdade. E reforçar, para finalizar, os dois temas abordados aí no final. Orientar e exigir do paciente a cessação do tabagismo. Tá? Perfeito. Álcool também. Álcool não é legal. Álcool agride o coração. Né? Então, reforçar o paciente a ser aderente à terapia também, né? Aquele paciente que é doente, que tem alguma doença e que é orientado, é medicado, ele tem que se comprometer a tratar. Perfeito. Né? Então, tem paciente que você orienta, ele compreende, mas ele não adere à terapia. Isso é fundamental. Mudar os hábitos e aderir ao tratamento para ter qualidade de vida, para viver bem. E viver muito, né?
Hoje eu acho que é uma frase que cabe muito bem na sociedade, né? Todo mundo quer viver muito hoje em dia, né? Sim. E aí? Eu sempre pergunto na primeira consulta se o paciente se cuida, né? Você se cuida? Aí eles dizem, me cuido muito bem, venho todo ano ao médico, faço meus exames todos. Eu disse, isso não é se cuidar, isso é se prevenir. Se cuidar é o que você faz entre as consultas anuais. Então, reforçando o que vocês falaram, o que você vai fazer no dia a dia vale muito mais do que uma simples consulta e exames que você faça anualmente. Então, se cuidar é isso, é o todo, é o dia. E, logicamente, a prevenção se faz anual, mas o cuidado ele é diário. Agradecer a você, ao Lamic, nosso parceiro aí, eu acho quase 20 anos, né? Então, agradecer a você, seu pai, um abraço forte nele, viu? É assim, pessoal, todos vocês, certo? Primeiro, a cada convite que eu fiz e a forma como vocês aceitaram, assim, tem um significado muito grande para mim. Porque, sabe por quê, Vina? Porque isso significa dizer que o Lamic tem uma aceitação muito grande para todos vocês, né? E eu acho que isso é necessário para tornar essa conversa ainda mais agradável, entendeu? E, obviamente, agradecer também a parceria, entendeu? Eu acho que com ética, com a qualidade que todos nós tentamos entregar nos serviços que prestamos, de maneira convergente para benefício do paciente, só faz o que de fato a gente quer fazer como profissional da área de saúde ou serviços de saúde, que é entregar qualidade de vida para as pessoas. Tá bom? Então, assim, eu estou muito feliz por estar gerando mais um episódio do Lamicast, com 3 pessoas que eu gosto muito, tá bom? Muito, muito grato. Eu realmente espero que em outro momento a gente possa sentar novamente, bater mais um papo sobre tudo isso, enriquecer a sociedade com o conhecimento de vocês, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar aqui o episódio do Lamicast. Vocês perceberam, né? Foi uma conversa fantástica com esses 3 profissionais excelentes. E aí eu não posso deixar de dar aquele recadinho, tá bom? Se você assistiu esse conteúdo, pega o link, manda para as pessoas que você conhece e nos ajuda a propagar esse conhecimento, essa conversa de qualidade que a gente gerou aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês todos e até a próxima.